Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Essa enrolação é o seguinte: esse é o vídeo mais importante que eu já fiz pro canal esse ano. Tanto que, se for mentira, eu quero que o meu time, que tá muito bem no Campeonato Brasileiro, caia pra Série B. Então, esse é o vídeo mais importante do canal. E, se eu estiver mentindo, que o meu time caia pra Série B. Esse vídeo tá imperdível, completo. É um momento importante. Muita gente chega pra mim e fala o seguinte: cara, a economia brasileira tá uma merda, vai dar problema, não sei o que, eu quero ir embora, vou pegar visto pra qualquer lugar, não quero saber. E tem gente me falando: olha, o desemprego tá caindo, aqui na minha região melhorou, e fica esse negócio confuso. O Brasil tá bom, tá ruim, eu não sei o que tá acontecendo, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês. Obviamente fazendo um resumo da semana, e no final eu vou mostrar o que tá bom, o que tá ruim, e na minha opinião, se a gente vai crescer ou não. E é uma puta responsabilidade, porque eu não fico em cima do muro. Esse vídeo vai ficar guardado aqui, daqui a 5 anos vocês vão me cobrar. Então fique até o final para saber a minha opinião, se agora vai ou não vai no Brasil. Mas antes de eu começar, eu te peço 2 coisas. Se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho, e me diga nos comentários, você, antes de eu falar, Brasil, desce ou sobe daqui pra frente? Me digam aí, sem enrolação então, lembrando que eu tenho um podcast todos os dias no Spotify. Quem quer ficar bem informado tá escutando, quem não quer, quer ficar aí a vida inteira usando Android, também não precisa escutar. Bom, fechamento da semana teve aqui algumas novidades. O Ibovespa subiu bastante, quase 120 mil pontos. Ele estava se aproximando dos 110, a gente já vai ver aqui o que aconteceu. E o ouro está ali abaixo dos 2 mil dólares. Acho que são os 2 grandes destaques aqui. O dólar recuou, fechando abaixo dos R$5, por causa do juro brasileiro que caiu do Copom e dos dados americanos. Obviamente, importa mais os Estados Unidos que aqui. Tanto que, na sexta-feira, a Bolsa deu uma porradinha aí, algumas ações como a Via Varejo, né, que é a Casas Bahia, subindo 17%, Magalu subindo 12%, Pet subindo quase 10%. A Bolsa deu uma porrada, 2,70 é bastante coisa. Então, primeiro ponto, essa semana foi positiva. Não teremos um início de vídeo trem fantasma. Eu acho que a gente tá o quê? Umas 2, 3 semanas, ó. Só vídeo trem fantasma, ninguém aguenta. É bom dar uma pausa dessa antes de afundar de novo, pelo menos, né? Então, notícia boa, essa semana a Bolsa se aproximou dos 120. Tava indo para 100, não vamos esquecer não. O dólar aqui, nesse 4,89, é um patamar interessante. O dólar tem caído no mundo em relação às outras moedas, por aqui também. E a Bolsa, ó, o último fechamento ali que a gente viu, tinha sido 113. Agora 118, estava indo para 110. Em relação ao Bitcoin, está na faixa dos 34.700, 34.800, tem aquele reloginho atrás de mim. E o Bitcoin, mesmo andando de lado um tempo, depois subindo e ficando de lado, continua atraindo investidores aqui no Brasil. Então, ó, compras de Bitcoin e criptoativos somam 9,4 bi em 12 meses até agosto. Aqui no Brasil, a turma continua investindo. Ah, Charlão, tá igual antigamente? Não. Na minha opinião, e eu converso com muitas pessoas, eu acho que aqueles investidores que olhavam para cripto como um local para fazer dinheiro rápido, só especulação, esses caras agora não estão em cripto. Então, sabe aonde? Nisso daqui, ó. Sites de apostas movimentam 120 bilhões de reais por ano. Então a galera que 2020 e 2021, quando o cripto bombou, veio para o mercado, estamos falando aí de umas 5 milhões de pessoas. Muita gente ainda deve ter um pouco de cripto, mas eu tenho certeza absoluta que muitos investidores de cripto foram para sites de apostas esportivas. Vão voltar quando o mercado de cripto bombar. Pode me cobrar aí, vai ficar gravado isso daqui. Petróleo, que preocupa o mundo, deu uma recuada essa semana. Os preços aqui no Brasil da gasolina e do diesel estão próximos aos internacionais. A gente teve essa recuada. E o que aconteceu? Bom, os estoques americanos subiram, eles vinham caindo e agora eles deram uma subida.
E esse ponto aqui foi importantíssimo. Ó. Irã enfrenta dilema com guerra entre Israel e Hamas, aumentando o risco de escalada no Oriente Médio. Então todo mundo, inclusive eu, todo mundo pensava o seguinte, cara, será que o Irã vai entrar nessa guerra? Vai dar merda. Eles têm 960 mil soldados, têm bastante armamento. E aí? Só que o Irã tem aquele programinha nuclear lá. Israel e os Estados Unidos sabem aonde ficam as instalações. Ó, tá ali. Tanto que, se você for estudar, um dia eu posso até fazer um vídeo sobre isso, eu posso fazer lá na minha comunidade. Israel destruiu reatores na Síria e no Iraque, antes deles ficarem prontos. E no Irã, nós já tivemos algumas sabotagens. Equipamento que quebra, cientista que some. Se o Irã entrar nessa guerra, é a desculpa perfeita para Estados Unidos, Israel, Europa, todo mundo atacar as instalações. Ah, Charlão, mas você não acha injusto? Não seria justo que o Irã tivesse também a sua bomba nuclear, já que outros países têm? Cara, é sério que você pensa isso? Um dos países que mais incentiva o terrorismo? Já pensou se os caras têm lá a bomba nuclear, montam um artefatozinho menor, mete num unuzinho e manda para algum lugar? E pronto, ó. Então nem aí, é fundamentalismo, cara. Então é complicado. Bom, o Irã não entrou ainda na guerra. Porque eles estão pensando isso. Cara, se eu entrar, eu vou perder o controle da reação. Ah, vamos dizer que o Irã entrou um pouquinho na guerra. Tá, e o que o Ocidente vai fazer? A gente precisa entender, principalmente quem está acompanhando há pouco tempo, o Oriente Médio acompanha há muito tempo, que não é só os Estados Unidos que estão ali do lado com Israel. A Europa também está. Inglaterra, França, Alemanha, Rússia é totalmente contra. Então, Inglaterra, França, Alemanha, todo mundo está com Israel. Não só porque está com Israel, porque é uma briga meio Ocidente contra o terrorismo. Então o Irã está ali olhando. Porque os Estados Unidos acabaram mandando porta-aviões. Fora a Inglaterra, que também mandou navio, já avisou que vai ajudar. E por mais que eu sei que muita gente fale, a França é fraca, a Alemanha é fraca, a Inglaterra é fraca, mais ou menos. Os caras têm exército, estão investindo. E tem os Estados Unidos. Mandaram lá um porta-aviões animal. E a verdade é que muita gente até me fala, porra, o dólar vai acabar, o lastro mundial do dólar não tem lastro, não tem mais o ouro. Meu irmão, olha o lastro do dólar aí, olha uma imagem do lastro do dólar, um porta-aviões nuclear cheio de aviões aí esperando para atacar o Irã. Esse é o lastro do dólar. Então, o petróleo recuou porque o mundo está acreditando que o Irã não vai entrar na guerra. Isto até agora, o momento que eu estou gravando esse vídeo, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Se eu dissesse para vocês que um cara ia comer uma sopa de morcego que ia causar a pior pandemia do século, que a Rússia iria invadir a Ucrânia, vocês me chamariam de maluco. E aconteceu. Então vai saber o que pode acontecer daqui para frente. Ah, então eu não vou investir. Não, você não pode deixar de investir por causa disso. A gente está aqui, o mundo continua. Quais foram os destaques da semana, principalmente aqui no Brasil, que é o que importa pra gente, antes de eu falar se o Brasil vai subir ou descer? Bom, principal destaque, corte da Selic pela terceira vez. Muito bom isso, graças a Deus, gente, pelo amor de Deus. Selic caindo 12,75 para 12,25. O pico foi 13,75, então a gente saiu de 2%, foi para 13,75, pandemia, guerra na Rússia e Ucrânia, e agora começou a cair. Eu fiz uma live, vou deixar aqui nos cards, quem não está entendendo o que aconteceu, a importância tá aí a live, e a verdade é que a inflação disparou, o governo teve que aumentar a Selic, e agora a inflação reduziu, e a gente pode continuar derrubando a Selic. Até quanto? Esse é o problema, que a gente vai falar no final do vídeo. Até quanto vai a Selic?
Esse é um dos dados mais importantes para a sua vida. Pô, meu irmão, mas eu sou açougueiro, sou Uber, não sei o que, foda-se. Esse é o dado mais importante da economia hoje no Brasil. Outro dado importante que vocês sabem que eu gosto é o dado de desemprego. O desemprego está abaixo de 8, 7,7, mais pessoas ocupadas, 211 mil vagas com carteira assinada criadas. A gente tem aqui, eu trouxe um gráfico, o pior momento do desemprego foi março de 2021, com quase 15% de desemprego. Esse gráfico começou a subir ali na Dilma, então o pico foi causado pela crise da Dilma. E no final do vídeo eu também vou falar sobre esse tema. Então nós tínhamos 6,6 e fomos a 15. E desde lá tá caindo aqui o desemprego, tomara que chegue na faixa dos 5%. Poxa, Alan, vai meter a culpa na Dilma? Não. Hoje eu livro a Dilma disso. Vocês vão ver no final do vídeo. Dilma, ó, te dá uma moral hoje, tá? E o Lula já falou que dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. Esse é um ponto importantíssimo pra gente, porque quando o Lula disse que não iria cumprir o déficit, muita gente falou, cara, por que o Lula disse isso? Quem assiste meus vídeos sabe. Quem tá na minha comunidade sabe. Há coisa de umas 2, 3 semanas, eu falei sobre a popularidade do Lula. Pesquisas, tanto internas quanto externas, estavam mostrando o seguinte: a popularidade do Nine tá caindo. Por que a popularidade tá caindo? Cara, o povão não tá vendo dinheiro circular muito. Fora as cagadas que ele falou, né? Não queria condenar o Hamas e tal. O brasileiro também não é tão otário. Olha lá, os caras cortando a cabeça de todo mundo. Não vamos condenar, tem que conversar. Galera, opa, peraí. Mas a popularidade dele caiu muito por causa da economia. E aí ele tá pensando, pera lá, eu não posso cortar gastos no momento em que a galera tá puta comigo. Eu tenho que, ó, gastar. Eu tenho que gastar. Obras são o início, um caminho pra gente gastar. Fora outras coisas que a gente sabe que aqui é Brasil, né? Porra. Então uma obrinha também ajuda ali, né? Vocês sabem do que eu tô falando, só que eu não posso falar. Então, dinheiro bom, vamos colocar de novo aí na tela. Dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. E aí a gente tem um outro ponto, que a reforma tributária travou e que provavelmente nós teremos o maior imposto do mundo quando tudo ficar pronto. O Haddad ali já está meio ligado. Eu já falei com vocês, a Hungria é o país com a maior alíquota de IVA, 27%, e provavelmente, né, a gente vai ficar com alguma coisa em torno de 27,5%. Tem gente falando em 30%. Ah, Charlão, o que você quer? Ah, meu irmão, eu quero que dê 30% logo. Porque seria muito didático para o brasileiro, seria muito bom você ir fazer uma compra e olhar lá que só naquela compra você está pagando 30%, fora todos os encargos, uma porrada de coisa que a gente paga no Brasil. Então, hoje eu acho que a gente já paga muito, mas isso some. Você não sabe quanto você paga. Agora, se te disserem, porra, vou comprar um carro de 150 mil, 100 mil, é pro governo, cara? Entre imposto direto, indireto, folha, tudo. Cara, opa, pera lá. E aí você paga o imposto, paga o colégio, a saúde, paga tudo, a segurança, opa. Então, isso aqui pode acabar sendo bom pra gente. Guardem isso. Um ponto muito negativo foi essa história do Starbucks, da Subway, uma empresa pedindo recuperação judicial, a empresa que cuida disso aqui no Brasil. Mas a gente tem que entender se também não foi um pouco de problema da própria empresa. Mas apesar disso, da recuperação judicial dessa operadora e de muitas outras empresas, tem o outro lado da história. Presidente do Santander. Brasil pode entrar num ciclo virtuoso como não vemos em anos. E é por isso que eu falo com vocês. De repente você está assistindo esse vídeo, puto. O Brasil tá horrível, só empresa fechando. Ok, eu respeito. Mas tem gente grande e pequena também falando, olha, o Brasil pode entrar no melhor momento. E o meu trabalho é escutar os dois, mesmo que tenha gente falando merda. Porque eu não posso chegar aqui e dar a minha opinião enviesada ou não
ir embora. Eu vou cagar a cabeça de vocês. Aí eu vou virar Globo News, CNN, que os caras são tão enviesados que só olham um lado. Então eu tô olhando quem tá falando mal e quem tá falando bem. E aí trago um resumo para vocês. Para presidente do Santander, tá tudo às mil maravilhas. Já no mundo, eu vou acelerar agora um pouco. No mundo, a gente tem os Estados Unidos, principal economia. Eles acabaram deixando os juros no mesmo patamar, entre 5,25 e 5,50. É um juro muito elevado. Vocês estão vendo a curva aqui. Foi basicamente o que aconteceu com a nossa Selic. Eles também tiveram que subir os juros. Só que quando eles sobem o juro lá, o dinheiro do mundo inteiro vai. E vocês já estão carecas de saber que eu tô mais careca que vocês. Vocês já estão carecas de saber. O dinheiro vai para lá. Qual foi a boa notícia? O governo não subiu o juro. Cara, isso foi uma baita notícia. Se tivesse subido, esse Bovespa que está 118 aqui ia estar 107. Pode anotar aí o que eu tô falando. A gente depende muito do juro americano. Então o governo não subiu, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, os Estados Unidos ainda estão criando empregos, mesmo que abaixo do esperado. A taxa de desemprego lá estava em 3,8, agora foi para 3,9. Ainda é pouco para o governo. Não é uma taxa que consegue derrubar a inflação. Então, Estados Unidos criam 150 mil vagas em outubro, mas taxa de desemprego sobe 3,9. É pouco ainda para o governo que quer derrubar o juro. Ah, Charlão, você está torcendo para o desemprego subir? Eu não estou torcendo para nada, eu estou falando o que acontece. Então, a economia americana ainda está relativamente forte. Relativamente forte. Não quer dizer que vai continuar. E um último ponto aqui, para a gente finalizar Estados Unidos, FTX, rei das criptomoedas, é condenado por fraude nos Estados Unidos. Então, o golpe que tem o quê? 1 ano e meio, 2, da FTX, que era a segunda maior corretora do mundo, atrás só da Binance. O cara quebrou, descobriram que era um golpe e ele já foi condenado. O cara já foi condenado. O Bernie Madoff, do maior caso de pirâmide do mundo, foi condenado, morreu na cadeia. O Epstein morreu na cadeia. Tá meio estranho ele, mas também não morreu na cadeia. O que eu tô querendo falar? Eu sei que corrupção tem em todos os locais, tem colarinho branco em todos os locais. Estados Unidos não é um lugar perfeito, mas tem alguns casos emblemáticos. O cara foi lá, quebrou a maior corretora, vai ficar preso. Estão falando em 100 anos. 100 anos. Aqui no Brasil, nós tivemos um caso no varejo das Americanas. Não estou dizendo que ninguém tem que ser preso 100 anos. Mas cadê as investigações? Quem será punido? Quem vai pagar? E aí, cara? Até quando, Brasil? Até quando? Então eu quis trazer o exemplo da FTX para a gente entender como as coisas aqui são complicadas, né? Volto a falar, ninguém deveria estar preso no caso dos americanos, mas cadê as investigações? Quem foi culpado? Quem fez? Quem pagou? Quem recebeu? Quem sabia? Quem não sabia? Cadê isso tudo? A gente não sabe. A Argentina é um ponto importante. Nas pesquisas de primeiro turno, nós vemos informações que acabaram não batendo. Só a Atlas lá acertou, mas deu massa. Agora, no segundo turno, ao que tudo indica, o Milei tem uma leve vantagem. A gente está se aproximando do segundo turno. Eu fiz uma cobertura aqui no canal do primeiro turno. E tá aí, Milei 52% dos votos, Massa 48%. Essa aqui é a pesquisa que acertou a Atlas. Tá dando 52 para o Milei. Vai acabar aquele 51-49 que a América Latina conhece bem, né? Bom, Milei tá na frente. Qual a minha opinião? Duas coisas, tá? Na reta final, eu acho que o Massa vai apelar muito para uma campanha suja. Como aconteceu aqui no Brasil, como aconteceu no primeiro turno lá. O Massa vai apelar muito e aí vai ganhar voto, tá? E, sinceramente, eu não sei, do fundo do coração, falando uma boa com vocês, eu não sei se eu quero que o Milei ganhe agora para herdar essa bomba econômica que tá lá na Argentina. Eu não sei. Tô sendo sincero com vocês, depois a gente vai falar muito sobre isso, tá? Só guardem aí. A inflação tá em quase 140, tem gente falando que ano que vem vai bater 200. E a taxa de juro, que aqui a gente tá reclamando, ali na faixa dos 12 e pouco, lá tá 133. Para finalizar a nossa vizinhança Venezuela,
tá a discussão se vai ou não ter eleições livres. Agora o Maduro não quer escolher quem vai ser o opositor, aí é foda. Só que a Venezuela fez um acordo com os Estados Unidos de que deixaria o país ter eleições livres. Não está cumprindo o acordo. Por falar em acordo e país livre, a Rússia deixou o Tratado Global de Armas, de testes nucleares, está atacando a Ucrânia ainda e vem ajudando a Coreia do Norte em troca, provavelmente, de armamentos. Rússia, que teve aí uma queda nas exportações de diesel por uma série de problemas. Então, cara, ufa, falei aqui em 15 minutos, eu acho, sobre o mundo, sobre o Brasil, tudo que vocês precisam aí saber. E agora vamos à conclusão. Brasil tá bom? Tá ruim? Quais são as preocupações que vocês têm que ter? O que eu ia falar da Dilma, do desemprego? Cara, eu vou pegar tudo isso, por isso que demora um dia para fazer esse vídeo, e entregar para vocês. Então, como fica o nosso cenário? Bom, para quem tá na comunidade, eu já gravei alguns vídeos especiais. Não deixe de entrar na comunidade, pelo amor de Deus, não é jabá não. É o melhor lugar para você aprender. Tem clube do livro, tem curso de milhas e cartões para você viajar de graça, tem curso de investimentos no exterior, vai entrar um baita curso de investimento agora. Então vai lá na comunidade, quem tá não tá reclamando. Vamos lá. Cenário positivo seria o primeiro ponto. O desemprego está diminuindo, a Selic está caindo e a economia, bem ou mal, vem se segurando. Então, para a turma que está achando que as coisas estão positivas nesse cenário. A Selic está caindo. A economia, bem ou mal, está se segurando. A gente não vive numa Argentina, nem numa Venezuela. Então, para quem está no cenário positivo, o Brasil está ali se segurando. Realmente, a gente não está vivendo uma crise absurda no país. Ainda não. Não tá. Não tá. Se você tá puto que o teu candidato não ganhou, assim como eu também fico puto, não porque eu tenho um candidato, mas porque eu acho que um lado que eu não gosto, não apoio o modelo econômico, ganhou. Mas a economia não está destruída. Ainda, mas não está. Também não está crescendo muito. Então, o lado positivo é que a gente está sobrevivendo e que a Selic está caindo. Isso é um grande impulsionador da economia. Tanto que no cenário dos investimentos, nós temos ações pagando bons dividendos acima da Selic, o que pode atrair investidor. Nós temos, inclusive eu vou até fazer um vídeo sobre isso, tá? Nós temos fundos imobiliários pagando ótimos dividendos, isso também pode acabar atraindo investidores, vários fundos pagando 17%, 15%, 20% em dividendos. O que quer dizer isso? Que além da economia estar andando, nós temos ações e fundos imobiliários baratos. Isso nós temos. Se a gente vai investir, é outra coisa. Se é momento, é outra coisa. Eu estou dizendo o seguinte, tem coisa barata. Então, esse seria o cenário positivo. Lá que a presidente do Santander acha que é o melhor momento do mundo. Já no cenário negativo, nós temos incertezas do governo, aumento de gasto público, que vai acabar levando a aumento de impostos. Porra, ninguém é criança aqui. Empresas enfraquecidas, são muitos anos de crise, tem gente que não está aguentando. Indústria em queda, varejo numa situação delicada e uma corrupção crescente. Eu também vou mostrar para vocês. Então, quando a gente olha aqui para a nossa indústria, de 112 países, o Brasil está na posição 68. A nossa indústria está caindo. China subindo 58, Dinamarca 12,9, Arábia Saudita 12,8. Cara, o Brasil na posição 68. Então, assim, indústria não está bem. Ah, você acha? Eu não acho nada, eu te mostrei o dado aqui. Então, no lado negativo, eu já começo falando, indústria não está bem. Os impostos, eu mostrei para vocês no meio do vídeo. Provavelmente o Brasil terá o maior IVA do mundo. E eu pergunto, é hora de abrir uma empresa? Você vai pensar em abrir uma empresa no Brasil? Quem está pensando em ampliar e tudo mais? Eu já falei que economia
é comportamento, muitas vezes. Então, se você está com uma sensação de que as coisas estão ruins, você não abre o negócio e a economia não anda. Simples assim. Outro ponto negativo. Haddad tenta segurar a revisão da meta, mas enfrenta resistência no Planalto. O governo quer gastar. O governo precisa gastar. Olha a história que eu falei no meio do vídeo. A aprovação do governo Lula recua para 38%. O Lula está pressionado. E um cara pressionado vai ter que se mexer, vai ter que arriscar. Como ele vai arriscar, na minha opinião? Conheço o Lula desde os 2 primeiros governos dele e dos 2 da Dilma, que ele também comandou. O Lula precisa gastar dinheiro e endividar as pessoas. São os 2 caminhos para o Brasil crescer um pouco. O que o Lula precisa agora? Que em 2024 o Brasil cresça. A que custo? Não interessa, foda-se o custo. O Brasil precisa crescer. Para quê? Para ele retomar essa popularidade. E aí, ele vai ter que jogar com todas as armas que ele tem, que ele dispõe. Como, por exemplo, Lula cede a Caixa ao Centrão. Voltou o toma lá da cá. Então, olha só, vamos imaginar que você gosta do Lula. Ok? Beleza. De repente, não vai ser o Lula que vai roubar a Caixa ou a Petrobras. Mas quando você cede uma estatal, uma empresa para alguém do campo político, esse alguém pode roubar. Mas a culpa é sua, concorda comigo? Por isso que eu sou favorável a privatizar tudo. Acabou. O governo não tem que indicar, tipo, eu virei presidente agora, vou fazer um acordo com o PMDB, com o PSB, ó, você toma a Caixa, você toma a Petrobras, você toma o Banco do Brasil, você toma os Correios. Quando eu falo você toma os Correios, se o cara quiser botar o primo dele para fabricar caixa de papelão de Sedex e cobrar R$80 a caixa, eu vou fazer, eu dei pro cara lá, meu irmão, o cara que faça. O cara que faça. Então, a corrupção no Brasil também deriva do loteamento dessas estatais, por isso que tem que privatizar tudo. Então, mostrei para vocês campo positivo e negativo. O que eu acho que pode acontecer com o Brasil? Tá? O que eu acho que pode acontecer, a minha conclusão. A gente depende muito do mundo, tá? O Brasil não é uma ilha isolada de tudo. O único ponto que a gente tem que olhar no mundo, tirando guerra e tudo mais, que é uma coisa louca, é a dívida americana. Então, se a dívida continuar insustentável, como muita gente diz que ela tá, o mundo vai ter uma crise gigante, aí não adianta. Pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, eu, o Zema, o Boulos, qualquer um presidente que vai dar merda. Você pode ter a melhor das intenções, tá? Só guardem isso em relação ao mundo. Só a questão do Brasil, o que me preocupa hoje é que, por exemplo, mesmo essas ações aí tendo subido muito, que eu mostrei bem no iniciozinho do vídeo para vocês, Via Varejo 17%, Magalu 12%, legal, bonito. Mas olha como essas ações estão no ano aí. Magalu menos 42%, a Via Varejo, que é a Casas Bahia, menos 73%. Será que essas empresas vão aguentar uma Selic alta por muito tempo? Então, eu estou muito preocupado que as empresas não estão aguentando. Quem tem negócio sabe. Todo mundo que tem negócio, ou quase todo mundo, tem uma dívida aqui, um dinheiro ali, uma grana que pegou para investir. Está muito caro carregar. E como o governo já disse que não vai fazer o déficit zero e o Copom não poderá cortar muito a taxa de juros, eu acho que mais 1, 2 anos as empresas não vão aguentar. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu acho que as empresas não vão aguentar. O Lula sabe jogar o jogo. Ele sabe fazer as coisas. Provavelmente ele vai ter que gastar muito e endividar a população. Foi isso que a gente viu lá atrás, eu me lembro perfeitamente. Quando eu falei para vocês da crise da Dilma, que foi culpa dela, esses 15% quase desemprego, que isso começou lá atrás, olhando para 2010, olha para onde eu estou voltando. O Brasil cresceu 7,5%. Teve aqui a crise de 2009, que a gente ficou bem parado, caiu pouco até. Depois o Brasil cresceu 7,5% e 4%. Foi uma porrada. Em 2 anos nós crescemos mais de 10%. E aí depois veio uma crise absurda. Por quê? Porque o Lula sabe fazer o país crescer. Se deixar na mão dele, ele sabe. Qual o problema? Ele faz isso a qualquer custo.
mesmo que isso exploda lá na frente. E aí não explodiu na mão dele. Então, quando eu vi ele falando do déficit, eu falei, cara, eu já sei que esse cara vai fazer. Eu já sei que ele vai fazer. Ou tentar fazer. Porque eu acho que não dá para fazer igual foi feito antes. Então, a minha conclusão aqui, e depois eu vou falar mais da comunidade, entre lá, o link está aqui embaixo. Não é só conteúdo político, aliás, tem pouco, a maior parte do conteúdo é econômico. Eu acredito que o Lula vai tentar agora gastar dinheiro, 1% de déficit, 1,5%, para tentar criar um crescimento, endividar as pessoas para ir lá na frente nós termos uma crise. Só que ele vai tentar e provavelmente não vai conseguir. Então, hoje, se você me perguntasse, Charlão, você está mais animado ou desanimado com a economia? Eu estou mais desanimado. Porque está faltando um plano de crescimento. Nem esse plano de endividar as pessoas eu estou vendo muito, tá? Então, dentre essas duas categorias, estão animados e desanimados, eu, por enquanto, estou no desanimado. Aí, se o governo melhorar, você vai falar? Com certeza eu vou falar, cara. Tô falando aqui numa boa, não tô jogando nada pra ninguém. Tô dando a minha opinião numa boa, totalmente embasada aqui. Vou colocar de novo aí, ó. Lula, 7,5% de crescimento em 2010. E depois, na gestão Dilma, vocês estão vendo esse menos 3,5%, menos 3,3%? A crise da Dilma foi 2 vezes pior do que a crise do Covid. Só que quando eu disse que ia livrar ela, é porque ela herdou um país muito complicado da mão do Lula, só que não estourou no colo dele. Então, no momento, eu acho que o Brasil vai ficar andando de lado. Também não acho que vai ser um desastre, não. Tá? Eu acho que a gente vai ficar andando de lado, porque não tem um plano de crescimento. Então é isso, não foi um trem fantasma, tá tudo bem, o mundo tá caminhando, a gente ainda existe, ninguém jogou bomba nuclear em ninguém. Eu espero que os próximos vídeos sejam melhores do que isso. Lembrando que eu tenho uma live todos os domingos no meu outro canal às 8h18. E antes de ir embora, já que foi o melhor vídeo do canal, se não que meu time caia, antes de ir embora eu te peço 2 coisas. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. Eu já dei a minha opinião, eu acho que a gente está mais descendo do que subindo, mas me digam vocês aí, você acha que o Brasil desce ou sobe daqui pra frente? É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.